Olá pessoal, para quem está chegando agora, esse vídeo faz parte de um curso chamado Antropologia da Religião, que está sendo ofertado no Instituto Federal, e a gente está lendo um livro do Rubem Alves chamado O que é Religião, certo? Então a ideia aqui é a gente trabalhar uma reflexão, né, fazer uma reflexão sobre o fenômeno religioso a partir da perspectiva desse autor brasileiro que é o Rubem Alves, certo? Então vamos continuar aqui do ponto em que a gente parou no vídeo passado, beleza? Vamos continuando aqui. Então, a gente só retomando um pouco, né? A gente tinha discutido essa questão do fenômeno religioso de um ponto de vista implícito dentro da cultura humana, certo? A gente estava refletindo sobre a religião não como algo expresso de maneira clara e que todos estão vendo, mas como alguma coisa inconsciente ou implícita dentro do pensamento, do comportamento humano do homem moderno, certo? Então a gente leu algumas coisas, como por exemplo, o Rubem Alves fala da presença da religião, ou se você quiser chamar de espiritualidade, na vida do homem moderno, dentro de outras facetas que muitas vezes não são nem não são reconhecidas como religiosas ou tendo esse fundo religioso. Então há uma prática de busca por um esoterismo, por exemplo, que não é vinculado a nenhuma religião, mas uma busca, por exemplo, por de alguns exemplos, meditação, mas também a entrega apaixonada pela política no sentido da espera de uma redenção que esses líderes políticos vão trazer para nós, também desperta a política um sentimento que, segundo Rubem Alves, é religioso. Veja, não é que a política seja religiosa, é que a cultura, seja em qual parte for, como por exemplo a política, ela é capaz de criar um canal com o sentimento religioso do homem moderno, que a gente está vendo que na visão do Rubem Alves, o homem moderno ele tem religiosidade, espiritualidade, mas ele tem um desconforto em expressar, em viver essa espiritualidade, certo? É isso que a gente estava discutindo, a gente falou sobre um monte de outras coisas que estão aí nos vídeos que vocês podem ver, né? Quem não assistiu os vídeos anteriores, podem assistir e vão ver as discussões que a gente estava vendo, certo? Então nós vamos continuar desse ponto aí, beleza? A gente está no final do primeiro capítulo. Eu vou ler aqui, hoje eu não vou compartilhar a tela, mas eu vou ler e aí vocês podem acompanhar aí no material que vocês têm, beleza? Que vocês receberam. Então a gente, começando aqui no parágrafo aqui, vou ler, certo? É fácil identificar, isolar e estudar a religião como o comportamento exótico de grupos sociais restritos e distantes, diz Rubem Alves. Ou seja, é muito fácil estudar a religião como sendo um fenômeno pertencente a uma tribo, a um grupo social distante do nosso, uma outra civilização. É fácil fazer isso com essa distância, certo? Mas é necessário reconhecê-la como presença invisível, sutil, disfarçada, que se constitui num dos fios com que se tece o acontecer do nosso cotidiano. Então aqui o Rubem Alves já diz, a religião ela faz parte do nosso cotidiano de maneira oculta, beleza? É bom lembrar isso. Religião aqui ele está usando, mas a palavra um pouco não é religião aqui no sentido da instituição, da igreja. Ele está usando aqui religião mais como espiritualidade, como um sentimento, beleza? Mas a gente vai ver isso com calma, certo? A religião está mais próxima de nossa experiência pessoal do que desejamos admitir, diz Rubem Alves. O estudo da religião, portanto, longe de ser uma janela que se abre apenas para panoramas externos, é como um espelho em que nos vemos. Aqui, a ciência da religião é também ciência de nós mesmos. Então, eu acho que eu falei isso no vídeo passado. O Rubem Alves vai dizer que estudar a religião é estudar o ser humano. Estudar a religião é estudar o ser humano. E isso a gente pode pensar
De várias formas, por exemplo, nem todas as culturas desenvolveram sistemas de filosofia, tal como a Grécia, ou se você considerar a filosofia indiana, né, que o pensamento oriental como filosofia, essa é uma discussão que se tem hoje, se é filosofia, mas enfim, nem todas as culturas desenvolveram um sistema de questionamento racional, crítico, de busca pela verdade, mas todas as religiões desenvolveram sistemas religiosos, éticos religiosos. Então, estudar a religião é estudar a maneira como o ser humano cria, projeta de si mesmos essas representações, seja elas imaginárias, fantasiosas, não interessa nesse ponto se é real, se não é real, mas o que interessa pensar aqui, de acordo com o que o Rubem Alves está colocando, é que estudar o fenômeno religioso é estudar o ser humano, porque tem a ver com estudar a história do ser humano. Então tem um valor antropológico para compreender as culturas do passado, para compreender o sentimento humano, como o homem sente essa religiosidade, beleza? Então, basicamente, o Rubem Alves termina aqui esse primeiro capítulo que a gente leu, né, dessa forma, certo? Colocando a religião como uma espécie de autoconhecimento. Estudar a religião é estudar o homem. Então, estudar as religiões é estudar a si mesmo. Rubem Alves coloca dessa maneira. Estudar a religião seria uma forma de autoconhecimento, segundo Rubem Alves. Beleza? Aí a gente chega no segundo capítulo, tá? Que é os símbolos da ausência. O segundo capítulo do livro do Rubem Alves. A gente vai ler alguns parágrafos, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o primeiro parágrafo, e ele inicia citando o Albert Camus, né, que é um pensador, e a frase que ele cita do Albert Camus é: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que ela é. Ele vai desenvolver isso agora. O homem é a única criatura que se recusa, o homem se recusa a ser o que ela é. Beleza? Vamos lá. Começando aqui o parágrafo. Através de centenas de milhares de anos, os animais conseguiram sobreviver por meio da adaptação física. Os seus dentes, as suas garras afiadas, os cascos duros e as carapaças rijas, seus venenos e odores, sentidos hipersensíveis, a capacidade de correr, saltar, cavar, a estranha habilidade de confundir-se com o terreno. Eles vai citando aqui várias e várias, né, habilidades, poderes, em certo sentido, né, dos animais de adaptação, capacidades. Mas, ele diz, a coisa não se esgota na adaptação física do organismo ao ambiente. O animal faz com que a natureza se adapte ao seu corpo, ou seja, o animal não é inerte como uma pedra. Os organismos vivos, eles não têm não são como uma pedra que simplesmente recebe tudo o que o ambiente lhe proporciona. Então, se chover, ela vai sofrer o efeito da chuva. Se secar, a pedra vai sofrer o efeito da seca. E pronto, inerte, parada. Não é isso, beleza? O organismo ele tem uma capacidade não só de estar no ambiente, mas de adaptar o ambiente à presença dele. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Vou repetir. Todos os organismos têm a capacidade de adaptar o ambiente em que vivem à sua presença. Mudar o mundo, manipular o mundo ao seu redor, certo? E vemos represas construídas pelos castores, né? Aquelas represas que a gente vê nos documentários e tal, na TV. Buracos esconderijos dos tatus, formigueiros, colmeias de abelhas, casas de João de Barro. Certo? De geração para geração, essa habilidade parece ser transmitida, mas não é transmitida num sentido cultural como é o ser humano. Eu ensino o meu filho a fazer uma coisa, ele vai ensinar o filho dele a fazer uma coisa. Isso é cultura. Não, os animais, eles
sabem, eles expressam, sabem entre aspas, né? Eles expressam certas características, habilidades, eles fazem certas coisas, como o João de Barro fazer sua casa, a colmeia da abelha, a organização incrível que a colmeia de abelhas tem, né? Mas isso não é um conhecimento como é o ser humano. Não é transmitido por palavras, por discursos, por ensinamentos. É o que o Rubem Alves chama aqui de uma sabedoria silenciosa. Os animais expressam uma habilidade sem que isso tenha sido ensinado. E geração após geração, né, esses seres manifestam essas mesmas habilidades sem que tenham sido ensinados, certo? Ele diz aqui, ó, silenciosamente, sem palavras e sem mestres, eles manifestam essas habilidades. Lembro-me daquela vespa caçadora que sai em busca de uma aranha. A vespa, aquela que a gente vê às vezes em cima da casa, faz aquela casinha de barro, né? A vespa. Então, lembro-me daquela vespa caçadora que sai em busca de uma aranha. Luta com ela, pica, paralisa, arrastando-a então para o seu ninho. Ali, deposita os seus ovos e morre. Então, a vespa pegou a aranha, picou a aranha fica paralisada com o veneno dela, né, com o efeito da picada, leva a aranha para dentro daquela casa, põe os seus ovos, né? Põe os seus ovos, luta com a aranha, faz isso tudo, leva a aranha, põe os seus ovos e morre. Tempos depois, as larvas nascem e se alimentam da carne fresca da aranha que está ali imóvel. Da carne fresca, né? Crescerão e sem haver tomado lições, ou seja, sem ninguém ter dito ninguém, né? sem que um indivíduo da espécie como uma aranha adulta, sem que uma aranha não, desculpa, a vespa tenha ensinado a vespa mais jovem, sem que ela tenha ensinado a vespa mais jovem, se alimenta da carne fresca, cresce e sem ter tomado lição nenhuma sobre o que fazer, sem ter frequentado nenhuma escola, ouve a palavras de Rubem Alves. Um dia ouvirão, as vespas, a voz silenciosa da sabedoria que habita seu corpo há milhares de anos. Chegou a hora. É necessário buscar uma aranha. Então veja bem, vamos lá. Você tem o que a gente está falando aqui, pessoal, o que o Rubem Alves está falando é do instinto biológico que todos os seres que os seres orgânicos possuem, inclusive o ser humano. Mas a gente vai ver que o homem é diferente, muito diferente. No homem, a coisa do instinto ela é reduzida. E isso é o motivo pelo qual a gente pensa e raciocina, reflete, critica as coisas e muda o comportamento, porque não estamos presos ao instinto biológico da nossa espécie. Somos diferentes uns dos outros e muito mais diferentes os seres humanos do que os animais. Beleza? É isso que o Rubem Alves está querendo dizer. Ao mesmo tempo que essa vespa ela demonstra essa característica maravilhosa, super interessante de fazer aquilo que a sua espécie fez, os adultos fizeram antes dela e morreram, sem ter ensinado a ela, está dentro dela, é imanente à sua existência enquanto vespa, o instinto. O instinto é isso. É uma característica fixa que empurra os organismos a certos comportamentos padrões, certo? Repetidos, em toda a espécie, do mesmo jeito, e por ser do mesmo jeito, é que é limitado. Embora seja maravilhoso, interessante observar, é limitado por isso. Beleza? Mas aí a gente vai continuar no próximo vídeo essa discussão. Beleza? Por enquanto a gente vai ficar por aqui e aí em breve a gente vai voltar a essa discussão que é tratar da qualidade específica do ser humano que o Rubem Alves começou dizendo com a frase do Albert Camus. O homem é a criatura, deixa eu só ver aqui para não falar errado. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que ela é. Então ele cria algo que transcende, algo transcendente
a sua materialidade corpórea. Ele não se satisfaz apenas em ser corpo, em ser apenas matéria. O homem, ele projeta de si mesmo uma realidade transcendente, maior que ele, um significado simbólico, e aí entra o simbolismo, né? Que é maior que ele. Os animais não possuem isso. Os animais, Rubem Alves vai dizer, são o que são. Os animais são criaturas que estão vinculadas aos seus instintos, ao seu corpo, Rubem Alves diz. O animal, ele é o seu corpo. O homem não é seu corpo, não? Você vai dizer, professor, o homem não é seu corpo, não, também? Claro que é. Mas não é só isso. Na realidade, o homem vive muito mais, como diz um filósofo que eu gosto, em sonhos, esperanças, medos, temores, fantasias, do que na própria realidade. Quantas vezes a gente fica pensando mais no futuro do que no presente? Quantas vezes a nossa mente sai do lugar em que a gente está para ir para o passado ou para ir para o futuro? Os animais não, pessoal. Os animais eles estão vinculados ao agora, em sobreviver e em executar ações instintivas da sua espécie para a manutenção, para a sobrevivência individual deles e da espécie como um todo. É isso que o animal faz. O homem está sempre num plano que a gente pode chamar de abstrato, simbólico, imaginário, o que você quiser. Mas o tempo todo a gente está deixando a realidade material, que visível e através de nossos 5 sentidos, para ir para uma dimensão do pensamento. E aí é onde vai nascer todos os sistemas filosóficos, religiosos. Olha aí, já estou adiantando onde o Rubem Alves quer chegar. Pelo fato do ser humano não se adaptar e não aceitar sua própria corporeidade, sua própria materialidade apenas, ele não quer ser restrito a essa materialidade, é que ele cria, é que ele projeta de si mesmo uma realidade transcendental, né? E isso inclui não só a religião, Deus, deuses e tudo mais, mas a própria ciência, que é alguma coisa que está no plano do pensamento. Mas aí a gente já entrou numa discussão muito mais complexa e a gente vai ver isso com calma. Beleza, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu!